Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo venha estar conosco. Hoje mais um dia que o Senhor nos concede. Um dia que nós possamos entrar na sua presença e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito para conosco. Um Deus que faz, um Deus que fará, um Deus que está presente no momento que nós buscamos. Ele vem responder às nossas petições. Mas porque Deus às vezes não responde, você pode até me perguntar e eu te responderei. Quando Deus não te responder aquilo que tu busca, aquilo que tu coloca diante dele, é porque você não está em comunhão com ele. Você não está tendo ele como Senhor e Salvador da tua vida. Ele não está sendo em primeiro lugar na tua vida. E ele tem que ser exclusivamente a pessoa mais importante da nossa vida. Nós temos que amar ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com toda a nossa alma. Ele tem que estar em primeiro lugar. Quando nós buscamos esse Deus em primeiro lugar, todas as coisas que nós pediremos, Ele vai nos responder. Nós temos exemplo de grandes homens das Escrituras, o que eles fizeram, o que Deus fez por eles, quando eles buscaram socorro. Eli, um grande profeta, fez fogo descer do céu para consumir aqueles falsos profetas de Baal. Elias fez grandes prodígios e maravilha, porque Deus era com ele e ele era com Deus. Davi, um grande homem de Deus, teve várias vitórias, porque ele colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Moisés, um grande homem de Deus, renunciou o trono, renunciou aquele palácio ali no Egito, do rei Faraó, mas ele se desligou e ele veio somente servir a Deus. E Deus era com ele. Ele abriu com o seu cajado o mar vermelho. Ele fez tantas maravilhas ali, Deus estava com ele e Deus mandava ele fazer e ele fazia. E assim foi um grande homem de Deus. Quando nós voltamos para a era de Jesus, quando Jesus começou o seu ministério ali com 30 anos, ele fez esse ministério aproximadamente 3 anos e meio. E grandes prodígios foram feitos ali, através da pessoa de Jesus. E você pode me perguntar, Jesus é Jesus? Mas eu te digo, meu amado, você que vai ouvir essa voz nesse vídeo, eu te digo, depois que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, começou a obra pelos seus apóstolos. E os apóstolos fizeram grandes maravilhas, porque Deus era com ele. Paulo foi um grande homem de Deus, fez prodígio e maravilha, assim como Pedro, assim como tantos, porque Deus era com ele. Se nós estivermos na direção de Deus, Ele é conosco. Ele é o Deus conosco, que não nos deixa. Ele é sempre, sempre, sempre o Deus eterno. Ele é aquele Deus que fala lá em 2 Crônica, capítulo 32, que ele diz: com ele está o braço de ferro, mas conosco está o braço forte. Ou seja, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Deus poderoso, aquele que guerreia as nossas guerras,
Aquele que peleja nossas pelejas, ele não perde batalha, porque ele é Deus. Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nós buscamos, o Deus que nós o adoramos, porque ele é digno de adoração. E não há Deus além dele, porque ele é o único. Não há Deus além dele. Existe Deus, criatura feita por homem. Um Deus que não pode fazer nada. Um Deus que não tem nenhum valor, a não ser que ele seja feito de ouro, para vender ele na condição de ouro. A ele tem um valor. Mas o valor de poder, o valor que o nosso Deus, Criador de todo o universo, ele jamais terá. Porque ele não é nada diante do Deus que nós servimos. Esse Deus que nós o adoramos é o Deus que tanto fez e tanto faz e fará. Porque passa-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar e não vai passar, porque ela é permanente. O que eu quero te dizer com essa reflexão: busque a Deus em primeiro lugar. Não deixe que nada venha substituir o lugar de Deus. Porque se você fizer buscar a Deus em primeiro lugar, todas essas coisas que ele se refere, elas irão se acrescentar. Não se preocupa com o dia da manhã, porque tu estando na direção de Deus, ele vai prover aquilo que tu necessita. Ele vai te dar aquilo que tu precisa do dia a dia. Ele é o pão nosso de cada dia. Oh, aleluia. Ele é esse Deus vivo, esse Deus que tem manifestado a sua glória. Esse Deus que tem nos mostrado a natureza, toda a sua criação. Eu sei que você já viu muitos vídeos de cachoeiras, montanhas, a floresta, do mar, dos rios. Tudo isso é a grandeza de Deus. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Todas essas coisas são lindas porque do nosso Criador, o nosso Deus eterno, ele criou e deixou para que nós possamos contemplar a sua grandeza, a sua beleza, a sua majestade, o seu poder glorioso que tem feito. Mas muitas vezes as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, não querem entender o projeto de Deus e preferem buscar ajuda naquilo que não pode ajudar. E se ajudar é de uma maneira errônea, é de uma maneira que não agrada a Deus, é de uma maneira que mais tarde ele vai sofrer por aquilo que ele deixou de buscar, que era verdadeiro, o que é verdadeiro. Você pode até falar: ah, pregador, você diz tantas coisas bonitas. Será que tudo isso é verdade? Eu te asseguro que tudo isso é verdade. Porque tudo isso está na direção de Deus. É aquilo que está na direção de Deus. Aquilo que Deus fala é a verdade. Porque Ele é verdadeiro. Foi Ele quem criou a verdade. E Ele é a verdade. Uma vez Jesus, quando estava aqui no seu ministério, lá em João capítulo 6, capítulo 14, verso 6, melhor falando, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo isso. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele ainda fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você que busca salvação em outro ou em outra, eu te digo, você não vai encontrar. Porque o próprio
Jesus, ele sendo a verdade, ele sendo o caminho, ele está falando que não há salvação em outro, a não ser por ele. Ele toma essa responsabilidade para si, porque ele é Deus. Ele esteve aqui na terra como um homem, mas ele era Deus, porque o próprio Jesus, ele diz que antes que o mundo existisse, ele já existia. Se nós formos ler em Apocalipse, você vai ver o que Jesus era antes de tudo isso acontecer. Mas ele era um projeto de Deus, que Deus fez para com o homem, para que ele viesse se manifestar aqui na terra, nascer da Virgem Maria, e ali começou a se preparar para começar o seu ministério terreno, para que o homem tivesse salvação. Ele veio religar o homem com Deus, para que eu e você tivesse salvação. É por isso que ele viu tantas as coisas, mas ele veio consertar esse mundo corrompido do pecado. Ele veio libertar o homem da escravidão do pecado. É por isso que ele é um Deus suave, é um Deus leve, é um Deus que leva os nossos fardos. Ele carrega os nossos fardos, porque ele tem uma preocupação conosco. Ele nos ama de uma tal maneira que o apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, não teve explicação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso Deus, que nos ama de uma tal maneira que não tem explicação. Eu não sei explicar porque Deus me ama, mas eu só sei dizer que Ele me ama e Ele te ama e Ele quer te resgatar daquilo que tu está perdido, ou seja, naquilo que tu está fazendo que não agrada a Ele, seja o pecado, seja qualquer coisa ou outras coisas pior. Porque a pior coisa do homem, meu amado, é o pecado. Mas quando você querer, você pode sair do pecado, você pode ser liberto. Jesus veio te libertar. Porque o salário do pecado é a morte. Mas tem um dom gratuito de Deus que é a vida eterna. Nós estamos aqui nessa terra. Nós vamos passar, nós vamos sair daqui. Mas a palavra de Deus diz que nós vamos passar da morte para a vida, ou glória, da morte para a vida. Porque aqui é uma vida terrena, nós iremos morrer. Mas aquele que está em Cristo Jesus, aquele que tem a comunhão com Deus, ele vai passar dessa morte para a vida eterna. Ele vai ter uma morada segurada no céu. E ele irás morar lá. Que você possa entender o projeto de Deus para com o homem. Porque o homem estava separado de Deus. Mas Jesus veio religar o homem com Deus. E agora nós temos acesso a Deus. Como é que nós temos acesso a Deus, meu amado? É quando nós reconhecemos nossos delitos, nossos pecados, tudo aquilo que não agrada a Deus. E nós estamos vivendo uma vida que não agrada a Deus. Mas agora nós reconhecemos que nós precisamos de Deus e confessamos Ele como o nosso Senhor, o único Senhor. Aí nós temos vida eterna, aí nós tornamos filho de Deus, herdeiro de Deus, justiça de Deus. E agora nós estamos diferentes. Nós agora somos uma nação eleita, sacerdócio real. Porque nós agora estamos diante daquele que nos criou, daquele que nos chamou para que nós tivéssemos uma vida, mas uma vida diferente da vida que nós estávamos levando. Essa vida eterna. Eu aqui quero expressar a minha gratidão, porque eu sei o Deus que eu conheço, o Deus que eu anuncio, o Deus que fez tantas coisas na minha vida, e o Deus que fará na tua vida se você buscá-lo.
porque Ele é Deus que está procurando os verdadeiros adoradores. E Ele é Deus que não resiste um coração aquebrantado, oh glória. Quando você se aquebrantar diante de Deus, colocar aquilo que tu não pode fazer, mas aquilo que tu necessita diante de Deus, Ele vai fazer, assim como Ele fez com muitos, assim como Ele fez com Manassés, um rei idólatra, e Deus o perdoou, porque ele se aquebrantou diante de Deus e Deus o respondeu. Oh, aleluia! E assim foram com muitos, amados. E Ele está pronto. Ele está de braços abertos. Porque Ele não rejeita. Foi para isso que Ele enviou seu Filho amado Jesus, para resgatar o pecador da maldição do pecado. Jesus se fez maldito naquela cruz para que nós tornássemos bendito de Deus, justiça de Deus, filho de Deus. Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para um ladrão. Mas ele tomou o lugar para que nós tivéssemos vida, acesso a Deus. Que você possa entender isso, você que vai ouvir essa mensagem, que você possa ouvir e abrir teu coração e deixar esta palavra entrar no teu coração e fazer morada, e tu vai ver a diferença. Tu não vai ser mais o mesmo, tu vai ter mudança, porque Deus faz isso. Deus não rejeita. A palavra de Deus diz lá em Isaías, capítulo 49, verso 15: ainda que uma mãe vier desamparado, o seu filho que está dando de amamentar, ele todavia não esquecerá. Você sabe que é muito difícil uma mãe esquecer seu filho. Quando eu estou falando essa palavra mãe, mãe para mim não é aquela que tem um filho e depois joga, dá, não liga, não, isso não é mãe. Ela apenas teve um filho. Mãe é aquela que cuida, aquela que dá a própria vida para salvar o seu filho. E Deus faz essa comparação. Imagine o amor dele. O amor dele supera todo o amor de mãe, todo o amor de pai, todo o amor de irmão, todo o amor de Deus supera, porque o amor dele é maior. Ele provou isso. Que você venha entender o projeto de Deus, porque tudo está na mão dele. A terra ele criou, o céu ele criou, e ele está olhando do céu para baixo. Essa terra ele deu por herança aos seus filhos, e nós estamos aqui pela vontade dele, porque ele é Deus misericordioso, ele é Deus bondoso, ele é Deus amoroso, e ele é santo dos santos. E um dia nós estaremos com ele. Um dia nós vamos ver como ele é. Nós vamos ver ele de face a face, porque ele é o único. Ele diz: eu sou o primeiro e o último. Não há Deus além dele. Que você possa entender, meu amado. Aqui fica esse apelo. Venha até Jesus. Coloca Ele diante de ti. Busca Ele. Ele faz esse convite: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que a graça do Senhor venha estar contigo. Que Deus venha abrir a tua mente e o teu coração, para que Ele venha fazer morada em ti. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar, que Deus venha estar conosco todos os dias. Amém e amém.